Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais esse vídeo do Vasco 10 neste dia 2 de setembro, terça-feira, e a janela de transferência se fechando, e o Vasco promete agir ainda no mercado. Então, surpresas nesse dia poderão ocorrer. Você que está no nosso canal aqui e não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, seu nome, sua cidade, para rolar aquele abraço no final do programa e compartilhar com os amigos. Aí, família, grupos de WhatsApp, é importante para nós. Lá no Instagram você pode nos acompanhar também, @Vasco10RD. Hoje é o último dia da janela internacional, né? Fechando aí até 0 hora de amanhã, ainda é dia, pode acontecer coisas. E lembrando, pessoal, que essa janela é a janela internacional para transferências. O Vasco poderá contratar jogadores. Que jogadores? Jogadores livres no mercado, né? Por exemplo, na Europa, hoje também está fechando situações de contratações lá. Então, a partir de hoje vai aparecer vários jogadores livres no mercado, sem contrato, que o Vasco poderá contratar a qualquer momento. Além disso, o Vasco pode buscar jogadores de time de Série A, jogadores estes que tenham menos de 7 jogos no Campeonato Brasileiro, e o Vasco pode contratar também jogadores de Série B e C. E esses aí, independentemente de números de jogos, né, de outras séries, pode vir tranquilamente para o clube. Então, os scouts estão funcionando, a Gilmar está trabalhando, e vamos ver quais as novidades que acontecem contra o Vasco. Detalhe é que quanto mais tempo demorar, mais tempo o jogador vai demorar para se acertar, para entrar e se encaixar no time. Então o Vasco corre contra o tempo. O Vasco não tem tempo para jogar, não tem tempo não tem tempo para se ajustar. Por exemplo, Hugo Moura tomou o 3º cartão amarelo. O jogo contra o Ceará, quem vai ser o zagueiro? Ou melhor, Carlos Cuesta precisa desse tempo de adaptação, são 10 dias. Será que ele vai estar apto para jogar contra o Ceará no dia 14? Então, são essas situações, né? O Vasco joga dia 11 pela Copa do Brasil contra o Botafogo, né? O Carlos Cuesta já não joga porque ele não foi inscrito a tempo. Então, vamos aguardar aí as movimentações do Vasco no mercado. Eu já chamo meu amigo Gilson Santos. E aí, Gilson, muito bom dia, meu querido. Olha, 2 de setembro, dia de fechamento da janela de contratações, Erasmo. E o Vasco aproveita e o Vasco vai apresentar jogador novo daqui a pouco em São Januário. O Vasco vai apresentar o seu novo contratado, o zagueiro Carlos Cuestas, que foi anunciado ontem pelo Vasco da Gama, e a sua apresentação será hoje, meio-dia, juntamente com o estreante do domingo, Matheus França. O Vasco acertou aí, já agendou a sua grade de entrevistas para hoje, meio-dia, apresentação, portanto, do zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Mais um zagueiro que chegou aí para reforçar o sistema defensivo do Vasco, Erasmo. O Vasco, depois da volta do Mundial, tem a defesa aí mais vazada do campeonato. O Vasco tomou 22 gols e fez apenas 21 gols. O Vasco tomando mais gols do que o que fez. Agora, Erasmo, o Vasco tem agora Robert Renan, Carlos Cuesta. O Vasco diz que vai contratar mais um jogador. O que se diz em São Januário que o Vasco pretende contratar mais um zagueiro de bom nível para compor o elenco. E o que a gente está vendo, apesar do Vasco estar tomando muitos gols, o Hugo Moura improvisado ali na zaga central, tem jogado até um bom futebol, mas é uma defesa baixa ali, Hugo Moura e Lucas Freitas. E o Lucas Freitas está dando trabalho para o Fernando Diniz. Está jogando muito bem, tem se apresentado muito bem nos jogos do Vasco da Gama, e domingo, ao meu ver, no jogo contra o Sport, foi o melhor jogador em campo. Lucas Freitas tirou o gol em cima da linha,
Lucas Freitas sofreu penalidade e foi punido injustamente com um pênalti que não houve, né, na sua jogada ali de marcação do atacante do Sport. O árbitro Rafael Klaus, de maneira equivocada, deu um pênalti contra o Vasco da Gama que não deveria ter marcado e poderia ter prejudicado aí os 3 pontinhos tão importantes que o Vasco conquistou nessa atual fase do Campeonato Brasileiro. O Vasco com muitos jogadores novos, Matheus França, agora Carlos Cuesta, Robert Renan, e o Fernando Diniz vai aproveitar para poder melhorar o condicionamento físico desses jogadores e fortalecer o entrosamento na equipe. Agora, o Lucas Freitas está jogando muito bem, Erasmo. Lucas Freitas, se for por meritocracia, não deve sair da equipe. O Robert Renan ficou no banco no domingo e isso aí deve ter motivado ainda mais o garoto do Vasco, e o Fernando Diniz agora com uma boa dor de cabeça aí pela frente para formar esse combalido sistema defensivo do Vasco. E apesar da vitória, Erasmo, dessa vitória importante do Vasco da Gama, que tirou a equipe da zona do rebaixamento, um assunto de muita tristeza foi a contusão do volante Jair. O Jair, que vinha jogando muito bem, depois de um 2023 triste na vida do atleta, ficou quase um ano inteiro no departamento médico. O Jair sofreu um entorse no joelho. Essa é a primeira divulgação dada pelo DM do Vasco da Gama, que o Jair sofreu um entorse, mas só os exames de imagens que o jogador fez ainda no dia de ontem vai dar o diagnóstico correto de que tipo de contusão sofreu o Jair. Tomara que não seja nada ligamentar e que o Jair continue à disposição do Fernando Diniz, porque está tendo as sequências de jogos e está jogando muito bem, acertou o meio-campo do Vasco, e uma contusão de longo prazo vai realmente desfalcar o Vasco, uma opção a menos para o Fernando Diniz, e o Jair, que tem contrato até dezembro. Uma contusão nesse momento não seria nada bom para o jogador e para o Vasco da Gama. O departamento médico do Vasco, que conta hoje com 6 jogadores: Thiago Mendes, Jair, Tietê, Paulinho, o Paulo Henrique e o Adson, que já está lá há um bom tempo. Então, muita gente no departamento médico, e essa parada aí de 9, 10 dias vai ajudar o Vasco aí a tentar recuperar o maior número de jogadores para o compromisso do dia 11 de setembro, jogo de volta contra o Botafogo, lá no Newton Santos. São jogadores importantes para o elenco do Vasco, importantes para o Fernando Diniz, e esse período vai servir aí para entrosar os novos jogadores, dar boa condição física para os jogadores que estão chegando e recuperar os atletas que estão no departamento médico do Vasco da Gama. Fico por aqui, Erasmo, e amanhã eu volto com mais informações para você que está aqui sintonizado, conectado no Vasco 10. Um abraço e até lá. Então, o grande Gilson Santos, olha só, Lucas Freitas, um zagueiro de bom nível técnico, né? Um zagueiro que um ótimo custo-benefício, né? Veio aí do Juventude, no ano passado foi reserva lá, né? Alternando reserva titular, veio e apresentou um bom trabalho. É um jogador de boa técnica, velocidade, né, tem boa cobertura. Agora, assim, é um jogador que ainda se adapta ao Vasco da Gama, um time muito grande, um time que tem muita pressão, um campeonato que o Vasco está fazendo de recuperação. Um campeonato que o Vasco faz de recuperação, né, então é muita pressão em cima. O jogador está suportando muito bem, fazendo boas partidas, outras nem tanto, né? Ele é refém também de um sistema meio doido, né? Ele tem um lateral esquerdo que às vezes não consegue fechar ali, então ele fica vulnerável. Os volantes, né? Não tem aquele volante que possa dar aquela proteção. Agora com o Barcos chegando,
a tendência do futebol dele crescer, né? É um ótimo jogador. Rapaz, ele fez um pênalti fantasma, né? Porque só o Klaus viu, né? Mas ele foi na frente e conseguiu dar um chapéu lá no zagueiro, o zagueiro agarrou ele e tal. Então, um jogador que tirou um gol, né? Então, um jogador muito útil. Lucas Freitas com certeza vai continuar sendo muito útil a essa defesa do Vasco, sobretudo, né? O campeonato muito corrido, sempre tem as faltas, as lesões, sempre tem as lesões, né? As suspensões também. É um zagueiro que pode colaborar muito aí com o Vasco da Gama. Agora, a justiça seja feita, gente. Tem que falar uma coisa que eu não falei aqui no programa de ontem, né, no pós-jogo contra o Sport. Nuno Moreira, né, parceiro? Nuno Moreira joga um absurdo que esse rapaz joga. Um absurdo. Fez um gol, deu uma assistência de gente grande. O cara ralou o bumbum lá no chão lá e não achou o Nuno Moreira naquele cruzamento com um passe, né, que ele deu ali pro meio, pro Coutinho. Cara, que jogadoraço. Jogador que desce ali, cobre o lateral, faz muito bem essa função, né? Fecha o meio de campo. É claro que o cara, assim, na saúde dele, eu acho que o Nuno Moreira nunca vai ser aquele cavalo que vai jogar o jogo inteiro e mais prorrogação. Não vai ser. É o biotipo dele, é o jeito dele. Mas ele corre muito no campo, ele corre muito no silêncio, né? Fecha as brechas ali e sai jogando. O ideal é que ele jogasse mais próximo ao gol. Esse seria o ideal. Mas tem outros jogadores que fazem isso, como o Coutinho, né, o Ryan. Então, mas é um jogador que, se colocar ele mais perto da área, é problema lá para o adversário. Nuno Moreira, fantástico, joga muito, mas grandiosíssima contratação aí do Vasco da Gama. Eu quero deixar meu grande abraço, a galera aí que tá curtindo o nosso vídeo aí, nossa sexta-feira musical. Rendeu, rapaz, rendeu. Abraços aí. Regina Pereira, do Rio de Janeiro, aí, mandando aquele abraço, dizendo arrasou. Obrigado, Regina. A Beth de São Paulo, Elizabeth, gente finíssima, que sempre acompanha nossos trabalhos, deixando aquele like também, é importante pra gente, né? E outra personalidade é a Cristina do Rio de Janeiro também, sempre dando aquela moral pra gente também, acompanhando o nosso trabalho. Público feminino aqui em alta, né? Um grande abraço a todos. E você que não faz parte aí da nossa família, pode se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu comentário é importante, compartilhar também os nossos vídeos e nos acompanhar lá no Instagram, @Vasco10RD. Eu fico por aqui aguardando, né, mais notícias do Vasco da Gama, para que amanhã a gente possa se reencontrar ou a qualquer momento, numa situação extraordinária, a gente pode trazer mais informações do Vasco. Um grande abraço, valeu! O Vasco é para quem acredita.